Bom dia. Eu que agradeço a Regina. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ela faz, né? E vir nesse ambiente é sempre uma alegria, né? É um ambiente muito gostoso. Eu venho de vez em quando para o restaurante, né? Mas é uma delícia ver você trabalhar, por exemplo, não é, com essas obras em volta. Um pintor que eu tenho paixão por ele aqui do meu ladinho, acho que foi até homenagem para a aula, o Mário Rubinski, né? Então, Regina, agradeço o convite, né? E ela é sempre muito generosa na apresentação. Eu já vi que tem alguns rostos aqui conhecidos, inclusive gente que trabalhou comigo, né? Então, fico muito feliz em estar aqui. Quando eu recebi o convite, foi a Lúcia que fez o convite, a ideia era fazer uma apresentação da arte brasileira, né? Ela queria, já desde o início, lá, né, parte indígena, etc., eu falei, não. Se for nós concentrarmos mais no modernismo e os contemporâneos, eu estaria disponível. Se não, né, acho que teria pessoas mais especialistas nessa outra área do que eu. Mas a Lúcia foi ótima. Ela, não, mostra o programa que você pode fazer, etc. Então, é essa a proposta do programa, né? A ideia foi trabalharmos no final do século XIX, né? Claro que eu sei que em 6 horas, 3 hoje e 3 da manhã, nós vamos fazer um panorama, uma viagem, né? Mas é interessante, é mais ou menos aquelas viagens que a gente faz com turismo, quando você entra numa cidade, eu adoro fazer aquelas viagens, até porque a gente faz uma viagem onde vê um monte de coisa que não interessa, mas de repente vê uns pontos que você vai anotando e você volta daí, né? Então, acho que é um pouco isso que nós vamos fazer aqui. Uma viagem, né? E aí vocês próprios vão separar os pontos de interesse, né? E nesses pontos de interesse vocês podem depois se dedicar, etc. Eu fiz uma indicação bibliográfica, bem pequena, bem sucinta, mas que cobre, né, toda a exposição que a gente vai fazer, né? Hoje, nós temos até uma facilidade maior, né, a partir da tão comentada, né, as leis de incentivo, em especial a Lei Rouanet, mas essas leis elas foram ótimas para nós, né? Porque hoje nós temos condições de... As exposições estão acontecendo no Brasil inteiro, de repente você tem o catálogo, muitos desses catálogos ficam à disposição na internet, etc. Então, o acesso democrático pelas leis de incentivo é um negócio extraordinário. Quando aconteceu aquela discussão lá em Porto Alegre, que eu sou radicalmente contra a censura, então já me coloco aqui, sou contra a censura, em arte não pode haver censura, mas quando aconteceu toda aquela loucura, né, um dos pontos levantados ali foi a questão de se questionar a lei de incentivos, né? Ora, né, é uma outra discussão, que a lei de incentivos ela tem problemas, sem dúvida, mas não tem nada a ver com a questão da censura, né? E um outro detalhe, as leis de incentivo não podem fazer análise de mérito, né? Não pode fazer análise de mérito, quer dizer, isso é óbvio, até porque não teria condições de fazer isso, né? Teria que montar um time de historiadores, de críticos, etc., para analisar todos os projetos, quer dizer, então ela tem que ser muito mais formal mesmo. E o público vai ter que fazer a seleção, é o público que faz. Mas, cortando isso para dizer que elas são importantes. Com todos os efeitos que elas têm, elas são importantes, porque elas democratizam o acesso que nós não tínhamos antes. É só imaginar, por exemplo, quando a Escola de Belas Artes foi criada, em 1948, aqui em Curitiba, não tínhamos acesso nem a revistas, né? Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo teve um período extraordinário, que, né, mantinha, inclusive, né, crítico de arte, trabalhando, etc. Existe um histórico maravilhoso da arte paranaense, ainda nos arquivos da Gazeta, que foi perdendo, né? No momento em que foi encolhendo a cultura G, né, e virou depois caderno, virou, né, não me lembro como é que era a história, e agora, infelizmente, perdemos, né, o próprio jornal, que é uma pena, né? A ideia de você manipular é um negócio muito gostoso, dá um prazer imenso o livro, o jornal, etc. Então, nós estamos indo para uma outra época mesmo, bem difícil, para quem é mais antigo, né, da internet, de você ter que ler livro na internet, não é tão gostoso como pegar o papel. Mas, enfim. Então, a proposta nossa é essa viagem, né, pelo Brasil, né, e, aliás, eu tenho que ficar ali. O título, então, dado foi
Semana de 22 e o Modernismo Brasileiro, né? Mas nós vamos iniciar um pouquinho antes. Né? Seria a ideia de... Todos estão ouvindo bem, né? A ideia de trabalharmos um pouco os precursores. Né? Nada existe do nada, nós sempre temos as dívidas. O que nós temos antes? Né? Claro, nós vamos ver mais à frente, eu vou mostrar, nós temos toda uma cultura no Brasil, né, que nós chamamos de autóctone, né, sobretudo os indígenas, e que é uma dívida ainda muito mal estudada. Né? A contribuição, o significado, a importância, até se podemos considerar efetivamente, que eu considero, né, esse fazer indígena como artístico. Eu acho que é. Né? Mas tivemos um marco importante, que foi a tentativa, né, na época, se eu não me engano, Dom João VI, né, era Dom João VI, né, de trazer para o Brasil um verniz. O termo é exatamente esse. A corte estava aqui e considerava muito grotesco, né, a nossa cultura, e precisava de um brilho. E então foi feito, né, toda uma construção, um convite da famosa Missão Francesa, né, que é de 1816. Da Missão Francesa, eu trouxe uma frase importante, que é um estudioso, por sinal francês, Roger Bastide, que chegou ao Brasil, permaneceu no Brasil há alguns anos. Ele foi professor na USP, como professor convidado, né? Quando se criou o curso de filosofia na USP, ele era um dos professores que vinha e ficava conosco, né? 6 meses, voltava, ficava, etc. Então, é um estudioso da cultura brasileira, né? Um francês que estuda a cultura brasileira. Veja o veredito dele. Né? Infelizmente, essa influência, Missão Francesa, foi nefasta. Né? No momento em que o romantismo de Delacroix renovava a pintura francesa, fizemos vir de Paris pintores clássicos que traziam consigo um espírito acadêmico. E, de fato, quando nós entramos, né, para estudar quais os professores que vieram, né, nós vamos ver que, efetivamente, era o que tinha de pior na França. Né? Então, quer dizer, esses vieram para nos dizer como ser cultos, como, né, entender arte, etc, etc. Bom, isso mostra que não foi muito feliz, né, essa vinda desses professores. Mas, enfim, né, é a nossa história. Então, eu fiz um históricozinho rápido aí do que eu considero como os precursores em relação ao período que a gente vai trabalhar. Então, nós temos a presença indígena, né, muito forte, os portugueses, né, os viajantes, que são muitos, e nós vamos ver, não sei se vocês chegaram a visitar, alguém visitou, os mais velhos, a exposição dos 500 anos, em 2000, né, ali nós tivemos uma exposição inteira só dos viajantes, né, que nem todos eram artistas, muitos eram até engenheiros, né, e esse povo todo, botânicos, etc., cientistas, e eles vinham para estudar o Brasil, e muitos deles desenhavam, faziam, né, pinturas, aquarelas, etc., que são documentos extraordinários, e muitos com muita qualidade artística. É incrível, e a maioria não era artista. Não? A presença forte dos holandeses, sobretudo no Nordeste, especialmente em Pernambuco, Recife, né? A missão artística francesa, a presença da cultura negra, né? Com a escravidão, nós vamos ter, pelo menos numa faixa do litoral muito forte, né? Especialmente em Salvador, tanto é que a gente diz, né? As pessoas se enganam quando dizem que a Bahia é negra. A Bahia não é negra, negra é Salvador. Né? Então, é a costa toda. A gente vê, e uma presença muito forte, né, da cultura, que hoje ela começa a ganhar, né, muito mais reconhecimento, como a indígena também. E nós vamos ter também um fenômeno importante, sobretudo no final do século XIX, né, e século XX, inclusive Curitiba, nós vamos ter muitos artistas participando disso, muitos artistas nossos indo estudar na Europa. Né? Então, aí nós vamos ver que os países, né, com a maior frequência seria a França marca muito o Brasil, a cultura francesa, a Itália, né,
e, em grau menor, a própria Alemanha. Mas nós temos também muitos artistas que foram para estudar em ateliês, etc., porque não existia ainda essa parte acadêmica que nós temos hoje, né? Mas era exatamente, aliás, muito interessante, porque a pessoa ia permanecer um tempo junto com, né, um grupo de artistas, ou um artista especial, etc. E com isso nós vamos ter aquilo que nós chamamos a arte brasileira, né? Então é um caldo grosso aí, né? Bom, eu separei algumas presenças muito importantes nessa história nossa. Uma delas é desse alemão, George Grimm, né, que viajou, ele é alemão, viajou pela Europa, né, França, ele esteve na França, ele esteve na Itália, ele conviveu com os impressionistas, não era ainda nem dizer propriamente os impressionistas franceses, mas ele teve muito mais, né, uma experiência com os venezianos, que também trabalham com a questão da luz. E depois de todo essas viagens do Grimm, ele vem para o Brasil. E ele chega no Brasil, ele acaba virando professor 4 anos na Escola Nacional de Belas Artes, que existe até hoje, né, no Rio de Janeiro. E foi uma polêmica bastante grande, sobretudo nos jornais, quando ele faz uma exposição, exatamente porque as pinturas do Grimm, elas, de certa maneira, eram completamente diferentes das pinturas que existiam entre nós. Nós tínhamos umas pinturas acadêmicas, escuras, aquelas pinturas, quem trabalha com tinta óleo sabe, né? Aquelas pinturas lambidas que você faz né, mistura na paleta e vai para... Fica uma coisa muito ruim, né? E as pinturas acadêmicas, sempre no sentido pejorativo eu estou usando aqui, né? Contrastavam com essa luminosidade da pintura do George Grimm. E isso encantou jornalistas, que chegaram a fazer artigos sobre ele, e também a crítica da época, tentando, né, alguns deles achavam, e chegaram a escrever, que essa luminosidade do Grimm era devido à luminosidade brasileira, né? E não, por incrível que pareça, a gente vê que quem trabalha depois com ele, que ele já tinha essa luminosidade com as pinturas anteriores à chegada dele ao Brasil. E aí nós temos um estudioso importante, está na bibliografia de vocês, que é uma ex-professora da USP, Gilda de Mello e Souza, que, né, fez um texto muito interessante, tentando mostrar que o Grimm trazia para nós já era um esquema perceptivo, né? Não era a chegada ao Brasil, a natureza brasileira, que provocou isso aí. Já era um aprendizado dele, né, desse esquema perceptivo da luz. E é esse esquema perceptivo da luz que ele vai passar para nós brasileiros. Então, é uma influência importante, porque vai começar a mostrar, né, aquilo que a missão francesa não conseguiu fazer, né, sobretudo com a presença dele, até 4 anos, trabalhando na universidade, na época não era universidade, na escola, né? Então, veja o Gonzaga Duque, que era um jornalista e crítico da época, né, falando sobre ele. A natureza dos países em que George Grimm esteve nos aparecia irradiante de luz e de cor. Diante dos nossos olhos vadios, acostumados às tintas pálidas, anêmicas, miseravelmente doentias da maior parte dos nossos paisagistas. Aquela ideia mesmo das pinturas escurecidas dos museus, né? Então, está aí um pouco a pintura dele. Para 1800 é uma pintura extremamente arrojada, se nós pensarmos no que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Se comparada com a Europa, não, porque a Europa já está vivenciando nesse período o pleno impressionismo e já o pós-impressionismo, né? Mas é uma pintura que já dá para dizer que é uma pintura moderna, né? Bom, o outro nome importante na nossa história é o Almeida Júnior, né? Também é a Gilda que resgata a importância desse artista. Ora, né, esse trabalho aqui, acho que todo mundo conhece, né? Antigamente, bem antigamente mesmo, a minha mãe, que era costureira, ela trazia aquelas pacotes de tecidos, e o que envolvia o pacote do tecido era exatamente esse quadro,
né? Então era engraçado, porque antigas casas pernambucanas, que existem até hoje, mas é outra coisa, né? As casas pernambucanas enrolavam então os tecidos com Almeida Júnior, né? Então eu aprendi a ver esse pintor desde pequenininha, né? Tinha lá em casa o Almeida Júnior. Bom, qual a importância do Almeida Júnior? Vejam, né? A Gilda que vai nos colocar. A importância desse artista é que ele é o primeiro artista no Brasil que introduz o homem brasileiro. Claro, se vocês se voltarem para as pinturas anteriores, por exemplo, Debré, né? Debré, que é importante, que tem toda uma história, veja como é que Debré representa o índio brasileiro, o negro, né? Sempre é uma representação no comportamento do branco, né? Os gestos, etc., é o gesto do branco. Não é o índio, não é o negro. Então, essa é a grande importância do Almeida Júnior. Ele é o primeiro pintor que vai observar o homem brasileiro, o caipira, de São Paulo, né? E vai trazer para a tela. Então, o que diz a Gilda? E vejam, por que ela está dizendo isso? Pela observação que esse pintor faz da dinâmica dos gestos, né? Então, por exemplo, aqui, a forma como ele pega, como é que ele, né, a faca para preparar o fumo. Quer dizer, é tipicamente de quem observou, né, o homem no campo mesmo fazendo isso. Ou ainda, né, as técnicas do corpo e a análise do comportamento corporal do homem do campo, por exemplo, né? Então, a maneira como ele segura o machado. Então, são esses pequenos detalhes que vai mostrar que esse pintor, ele pintou o homem brasileiro, né? Então, comparado aqui com Debré, nós vamos ver uma diferença enorme, né? E essa grande contribuição. E é interessante que é um pintor que fez sucesso de vendas. Alguém poderia dizer, não, né? A aristocracia que tinha condições financeiras, etc., né? Comprava quadros, não, comprava Almeida Júnior. Quem tem uma coleção maravilhosa desse artista, quem tem interesse, ela está em São Paulo, na Pinacoteca de São Paulo. Então, os melhores trabalhos dele se encontram, mas ele tem muita coisa vendida para particulares. Fez muito sucesso de venda. Então, um outro artista importante também nessa história dos precursores é o Eliseu Visconti, né? Detalhe importante, Almeida Júnior estudou na França. Depois que o Almeida Júnior começa a mostrar a pintura, etc., ele ganha uma bolsa do governo brasileiro e ele vai para a França. E é interessante porque tem vários trabalhos dele. Quando eu trabalho com meus alunos, eu dou uma aula só sobre o Almeida Júnior, eu faço uma comparação dele com o Courbet, mostrando exatamente como tem muitas pinturas dele que dialogam com o Courbet, e que ele certamente visitou todas essas obras dentro dos museus em Paris. Um outro artista também importante para nós, que vai também trazer uma contribuição importante, é o Eliseu Visconti, que também estudou na França. Então vejam que, né, esses artistas que vão renovar, ou são estrangeiros que vêm, né, como o caso do Georges Grimm, ou são artistas nossos que tiveram a oportunidade de sair. E esse enriquecimento, quando você vive, né, uma outra cultura, é muito importante, porque o teu olhar para a nossa cultura fica muito mais rico, né? Bom, então Eliseu Visconti, né, Mário Pedrosa vai dizer que ele foi o primeiro a escapar ao fenômeno do esfapelamento tradicional. Né? Exagero do Mário Pedrosa, né, teríamos que dizer um dos primeiros. Né? Um dos primeiros, porque eu já apresentei dois, né, o Almeida Júnior, e já apresentei também o Jorge Grimm. Mas, enfim, esse pintor vai trazer uma pintura, né, muito próxima ao impressionismo, né, e que vai, claro, faz um sucesso relativo, porque as pessoas não estão acostumadas ainda, em termos de Brasil, a esse tipo de pintura. Tanto é que a gente percebe, quando você estuda o artista, certas recaídas dele. Ou seja, semelhante ao que vai acontecer lá na frente com a Anita Malfatti. O público ainda é muito aquém, né, dessas inovações. Claro, mas é uma pintura que nada fica a dever à pintura que se fazia na França, né? Georgina Albuquerque, também um outro artista pouco estudada, mas extremamente importante também, final do século XIX,
que traz também toda essa luminosidade para a pintura. Nós teríamos outros nomes, né? Um artista que a gente pouco conhece, o Weigartner. Eu vi uma exposição dele maravilhosa na Pinacoteca de São Paulo. Não conheci o artista, fui conhecê-lo nessa exposição. É um gaúcho. E que me interessou, porque foi uma exposição belíssima, né? Que eu falei, bom, é o nosso Alfredo Andersen. Né? Quer dizer, e o Brasil está cheio disso que nós ainda não conhecemos. Né? Grandes artistas que tiveram... Claro, né? Quando você entra, você vai ver, a maioria vem de fora mesmo. Né? No caso aqui, a cultura alemã atrás, né? Toda a cultura alemã. No caso do nosso Andersen. Né? Então, vejam, são artistas que vão fazer um tipo de pintura que tem muito a ver com a terra, né? O local em que eles estão, as cenas, né? Mas que não é uma pintura que dá para chamar de pintura, não é mais uma pintura acadêmica. Né? E isso está no Rio Grande do Sul, claro. O nosso Alfredo Andersen. Né? Que eu digo, a importância desse artista para nós é extraordinária. Tanto é que é bem recuperada pelos estudiosos. O Alfredo Andersen, né, é norueguês, né, veio para o Brasil. No momento em que fizeram uma exposição dele, aquela exposição que foi na Noruega, depois aconteceu em São Paulo, etc., ele se tornou conhecido dos críticos no Brasil. Porque é incrível como os nossos artistas, eles ainda são poucos conhecidos dentro do próprio Brasil. Né? E a oportunidade de mostrá-los fora é que faz com que os críticos olhem para o Paraná. Porque o Paraná tem uma produção riquíssima de arte. Eu diria que é um dos estados mais ricos do Brasil na produção artística. Né? Mas não temos a divulgação merecida ainda. Né? Bom, o Andersen já é um artista reconhecido. Ora, o Andersen veio, e graças aos céus, o acaso o trouxe para o Paraná, porque possivelmente ele poderia ter ficado no Nordeste. Né? Ele vem e ele fica um certo tempo. O pai dele era dono de navios e ele viajava com o pai, muitas vezes. Né? E esse navio começava pelo Nordeste, né? Ali em João Pessoa, tem 30 quilômetros de João Pessoa, tem Porto Cabedelo. Eu visitei o porto, inclusive a paisagem que ele pintou permanece ainda. Né? E ele tem quadros, o Porto de Cabedelo, poderia ter ficado lá. Veio para Paranaguá, né? O pai e o navio ia até Buenos Aires, na volta pegariam ele. E ele ficou. Né? Ficou, casou-se no Brasil e depois subiu a serra e veio para Curitiba. E foi o maior ganho que o Paraná teve, porque nós tivemos um grande artista, alguém que tinha não só uma técnica da pintura extraordinária, né, como também alguém que dominava as teorias da arte. Então a vinda do Andersen foi algo extremamente benéfico para o Paraná. Claro que desde o início o Andersen lutou para criar uma escola de arte. E em vida não conseguiu. Né? Ele tinha o ateliê dele, as pessoas frequentavam o ateliê, onde hoje tem a casa Alfredo Andersen, né? Mas a escola sonhada pelo Andersen só veio a acontecer em 1948 pelos discípulos do Andersen. Teodoro de Bona é um deles, né? Que é talvez o maior discípulo do Andersen. Teodoro de Bona, então, a escola, o Andersen morre, se eu não me engano, em 1935, a escola é de 1948. Mas a importância desse artista, né, em termos da formação cultural dos artistas no Paraná, é extraordinária. Né? Sobre essa obra, de 1922, eu escolhi exatamente porque é 22, Semana de Arte Moderna. Tá? Veja que pintura. Essa pintura, se vocês colocarem junto das pinturas que estavam na Semana de 22, eu acho que ela é muito mais moderna ainda do que as obras que estavam na Semana de 22. Veja o que diz dessa obra esse crítico, Nelson Aguilar. Há no fazer de Andersen produções que poderiam participar de uma pinacoteca mundial. Sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Tamanha a força do sentir que a pintura condensa. Paisagem com canoa pertence a tal categoria. Né? É extremamente moderno o olhar dele. Né? A pintura, o Andersen
nunca foi um impressionista, mas ele sempre teve esse trabalho com a luz muito forte, né? Rotular o artista é complicado, né, gente? O artista, quando é bom, ele foge dos rótulos, né? Por exemplo, como é que a gente vai classificar Cézanne, né? Cézanne teve um período, né, mais tradicional, teve um período impressionista, pós-impressionista, pré-cubista. Cézanne é Cézanne, né? Aí você pega as grandes obras do Cézanne, você vai descobrir, ora, né, Cézanne, o chamado Cézanne pré-cubista, nunca perdeu, né, a luminosidade adquirida com o impressionismo. E está sempre presente nas pinturas dele. Tanto é que tem um filósofo que eu gosto muito, Merleau-Ponty, que ele diz, a paleta do Cézanne tem 7 vermelhos. É por isso que ele consegue recuperar uma maçã de forma extremamente moderna, né, reconstituindo a forma, porque a forma foi diluída pelos impressionistas, né? Os impressionistas diluíram a forma. E o Cézanne recupera a forma de novo. Mas ele recupera a forma de uma outra maneira que não a tradicional. Então, exatamente isso, né? São 7 vermelhos para pintar aquela maçã, né? Como é que ele faz uma boca sorrir ou entristecer? Quer dizer, é a luz, é a cor própria daquele artista, né? E então isso aí é difícil de você classificar. Bom, o nosso caso do Andersen. Então, bom, nós temos então, poderíamos aqui vamos dizer assim, são pinceladas que eu coloquei, mas poderia ser muito mais, né? Poderia ser muito mais, outros, né, acontecimentos importantes, mas algo que eu julgo assim marcante no que está acontecendo no Brasil, em especial voltado para a questão das artes. Bom, vocês perceberam também que eu estou falando de artes, das artes visuais, né? Se nós entrássemos na poesia, nós teríamos um outro tipo de caminho, muito próximo a esse que eu estou dando, né? Se fôssemos falar do teatro, é um outro caminho do teatro, claro, mas isso aqui vai estar marcando muito, sobretudo, as artes visuais e também a literatura, né? Está muito forte também na literatura. Bom, tivemos alguns dados importantes que vai modificar bastante, um pouco a realidade brasileira. A abolição da escravidão, por quê? Fundamentalmente, porque nós vamos precisar, em termos de Brasil, de mão de obra, né? E começa, então, uma política do governo brasileiro em relação a favorecer, né, a imigração. Não é isso? Então, nós vamos ter, isso vai ser muito forte no final do século XIX e no começo do século XX. Paraná, por exemplo, Santa Catarina, a gente acompanha mais de perto. Paraná é uma festa. Eu acho que, em termos do Brasil, né, é o estado que recebeu mais, né, povos de culturas diferentes. Né? Nós entramos pelo Paraná, nós vamos ter poloneses, ucranianos, russos, né? E temos, né, fora os alemães, fora os italianos, fora, né, japoneses, etc. E tem estados onde se concentra mais forte. Por exemplo, né, Santa Catarina é muito mais forte a concentração de alemães e de italianos. Rio Grande do Sul, né, italianos. Mas então, em termos do Brasil, nós vamos ter uma modificação desse mapa que vai trazer para nós, né, forças diferentes, no caso, inclusive, das artes, né? Bom, instalação da República, a Escola de Recife, né? Quando nós estudamos a Semana de 22, é quase que uma tentativa classificatória, né, de dizer que a Semana de 22 foi um boom extraordinário, que mudou o país inteiro, etc, etc. É uma ilusão, né? Nós vamos ver na frente isso. Nós já temos, né, coisas acontecendo no Brasil de forma extraordinária antes de 22. E uma delas está concentrada em Recife, né? Recife sempre foi, né, um centro, sempre teve um centro cultural, uma produção cultural muito forte. Inclusive uma produção extraordinária, né, na literatura, sobretudo na literatura, foi muito forte. Mas também nos estudos, de sociologia, Gilberto Freire, etc, né? E uma coisa é certa, eu sou pernambucana,
né? Quando eu era pequena, eu me lembro que a maior ofensa para o meu pai, nós viemos para o Paraná, a maior ofensa para o meu pai era ser chamado de baiano. Hoje não, né? Hoje os baianos já gostam de um prestígio melhor. Mas para nós, pernambucanos, era uma ofensa. Baiano era tido como, não era burro, mas menos talentoso, e eram tidos assim como preguiçosos. E os pernambucanos se orgulhavam de serem culturalmente superiores. Então, isso não existe. Mas, realmente, nesse momento, isso é muito importante. Recife tinha, né, uma escola muito forte, e nós temos, em termos da modernização, um poeta extraordinário lá, que é o Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira já fazia poesia moderna em 1912. 10 anos antes da Semana de 22. Né? Que vai ser, ele vai fazer depois, vai ter uma, né, vai trocar correspondência com o Mário de Andrade, vai ser um grande amigo do Mário. Inclusive, depois essas correspondências vão ser publicadas. E aí vocês vão ver como esses, né, esses dois grandes poetas e críticos brasileiros vão discutir a estética, teoria da arte, né, arte moderna, etc, etc. Então, um dos poemas importantes desse marco aí é Os Sapos, que, por sinal, vejam vocês, é um dos poemas escolhido, né, pelo Grupo Paulista para ser declamado no Teatro Municipal durante a Semana de Arte Moderna. Né? Vocês já leram esse poema, né? Não vou ler ele inteiro, mas está aí, e vocês pegam isso da internet. Mas qual que é a grande importância desse poema? Né? Fundamentalmente em termos da renovação da poesia. É um poema que se aproxima muito mais da fala do que da escrita. Né? A liberdade que o poeta tem nesse poema é incrível. Ele é um poema que aproxima a linguagem da fala. E a fala sempre é mais rica do que a escrita. Né? E quebra. Né? Quebra com rimas, etc, etc. Isso em 1912. Né? O próprio Manuel Bandeira, né, tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando ele diz, né, ele está em Recife, gente, não está no Rio nem em São Paulo, está em Recife. Quando ele diz, a vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. A vida vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Então, isso aí é interessantíssimo, porque ele está dizendo isso antes de 22. Claro, essa ideia de que nós imitamos, né, a sintaxe lusíada, imitamos, macaqueamos, né, e que nós precisamos criar uma linguagem nossa, é a bandeira do Manuel Bandeira. Né? Ou seja, é preciso que a gente modifique essa nossa arte. E ela vai ganhando esse cunho, né, cada vez mais forte, de buscar uma identidade brasileira, né, de se criar uma linguagem brasileira, né, que vai ser o grande motor de 22. Né? Bom, Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio já é de uma geração posterior à geração de Mário de Andrade, mas foi muito amigo do Mário. O jovenzinho, ele era amigo do Mário. Né? Paulo Emílio é um dos maiores críticos de cinema do Brasil. Não sei se vocês conhecem. Né? É um personagem extraordinário. Ora, essa frase eu acho genial. Essa busca toda nossa de tentar né, criar uma linguagem nossa, uma arte brasileira, uma identidade, né? O nacionalismo crescente, esse nacionalismo vai crescendo cada vez mais, chega para o Paulo e ele diz, não somos europeus, nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois tudo é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o outro. Então, esse é o grande desafio. Né? O grande desafio é como é que nós vamos instituir, né, essa nossa identidade nesse mapa que nós mostramos. Né? Quer dizer, um mapa que, em termos de Brasil mesmo, ele tem um diferencial enorme. Né? Voltando à exposição dos 500 anos, quem fez aquele trajeto do Barroco é um negócio extraordinário, porque o Barroco foi uma das partes melhores da exposição.
Você iniciava a visita pelo barroco lá no Rio Grande do Sul, as missões, etc. E você ia vendo, de repente, uma Nossa Senhora com cara de índio. Né? Ora, cara de índio, lá atrás, sim, porque o trabalho era feito com os jesuítas junto com os índios. Os índios ajudavam a fazer né, na madeira, etc. Ele trabalhava junto, ele aprendia fazendo. Então, essas autorias são muito interessantes, né? Porque tem uma autoria da igreja que é indígena. Né? Que é indígena. E você vai subindo aquilo ali, vai subindo, passa por Minas, passa por Pernambuco, Bahia, etc., etc., e vai até lá São Luís do Maranhão. Quando você compara a Nossa Senhora lá de cima com a Nossa Senhora lá de baixo, são totalmente diferentes. Ou seja, as modificações que a arte vai adquirindo a partir das influências que ela vai recebendo. Claro? Quer dizer, onde tem a presença mais forte do negro, mais forte do índio, mais forte dos próprios portugueses, etc., você tem esse perfil. Né? Então, essa vamos dizer assim, o grande desafio desse momento no Brasil. Né? Era querer criar, efetivamente, uma linguagem nossa. Tá? E isso aí é que vai fazer toda a Revolução, né, de 22. Semana de 22. Os nomes que participam da Semana de 22. Né? Ali está a escultura, mas a escultura faz parte das artes plásticas, foi só separado. Nas artes plásticas, então, nós tivemos Anita Malfatti, Di Cavalcante, carioca, né? Ferrinhaque, Zita Aita, Martins Ribeiro, Oswaldo Guedes, Regina Graz, John Graz e Castelo. Presentes na Semana de 22. Né? Vejam vocês que Tarsila está ausente. Tarsila do Amaral, que depois vai ser o grande nome, né, da arte brasileira, não participa da Semana de 22. Ela chega 6 meses depois. Né? Ainda Vitor Brecheret, nas artes plásticas, Hildegard do Leão Veloso e Harberg, na música. Fundamentalmente Vila Lobos, que vai se tornar, né, talvez a referência maior. E veja com muito mais forte a presença na literatura. Né? A literatura é muito mais forte. Graça Aranha, Ronaldo de Carvalho, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Sérgio Millier, Álvaro Moreira, Menotti Del Picchia, Renato de Almeida, Luiz Aranha, Ribeiro Couto, Moacir de Abreu, Agenor Barbosa, Rodrigues de Almeida, Alfonso Schmidt, Guilherme de Almeida e Plínio Salgado. Né? Então vejam que a Revolução, né, de 22, ela é muito mais forte na literatura. Né? Na literatura. A música, até porque é interessante, quando vocês... Eu trouxe alguns trabalhos que participam da Semana de 22, vocês vão ver como é um dado interessante, que a música, inclusive, nem era tão moderna assim. Né? Teve fatos também interessantes, que veja que a Semana de 22, ela acontece no teatro mais importante da cidade de São Paulo, Teatro Municipal, que é um teatro frequentado pela alta burguesia, pelos os senhores donos de fazendas de café, etc., essas pessoas ricas que falavam francês, né, porque todo mundo estudava na França, porque o teatro antes era também em francês no Brasil. Né? Os livros didáticos eram em francês. Imagine vocês, os livros didáticos eram em francês. Né? Então, é um símbolo. Imaginar que artistas jovenzinhos tentando fazer, né, uma confusão na tradição artística brasileira, vão fazer essa festa dentro do teatro mais tradicional possível, que é o Teatro Municipal. Claro que isso foi possível porque a maioria era filho de, né, fazendeiros, donos de café, a maioria ricos, etc., tiveram acesso ao teatro. Né? E consta que, na época, o Vila Lobos machucou o pé, e o pé estava muito inchado, ele precisou entrar com o pé enfaixado e de chinelo. Isso causou uma revolta enorme no teatro, porque eles acharam que era deboche dele, né? Que não era real, etc. Mas, bom, Mário, eu indiquei para vocês na bibliografia, Mário de Andrade escreve posteriormente, em 42, um texto sobre o modernismo. É o olhar dele para a Semana de 22. É extraordinário aquele texto, para vocês entenderem o que aconteceu ali. Né? Dizer, é maravilhoso o sentimento que eles tinham, né? E, ao mesmo tempo, a irresponsabilidade do jovem. Né? A irresponsabilidade dos jovens, ele mostra muito bem isso, que permitiu que tudo aquilo acontecesse e que foi uma loucura dentro de São Paulo. E por que essa loucura em São Paulo?
né? Até porque eu disse para vocês, muitas das modernizações já estão ocorrendo antes. E nós vamos ver aqui. Por exemplo, né, antes de ir à frente, como é que a crítica vê a semana de 22? Alguns se colocam como: é um grande acontecimento social que mudou a cultura do país. Equívoco, né? Por quê? Porque esse grande acontecimento cultural foi em São Paulo, né? E qual era a ligação de São Paulo com o resto do Brasil? Em 22. Nós sabemos que uma viagem, por exemplo, de Curitiba para São Paulo em 22, como que era feita isso? Como eram as estradas? Né? Eram semanas para alguém chegar no local. Não havia revistas, não havia, né? Quer dizer, como é que isso chegou nos outros lugares? É uma ilusão, né? Claro, nós tivemos uma certa correspondência, por exemplo, com Minas Gerais, com Recife, porque já tinha grupos ali atuando, né? Então, uma certa comunicação. Mas é um exagero essa postura. A outra, que também eu discordo, acontecimento de elite, sem dúvida, foi um acontecimento de elite. Sem maior importância para a cultura brasileira. Não é verdade. Não? Então, nós temos que saber dosar essas medidas. Acontecimento de elite, sim. A maioria desses artistas eram extremamente ricos, vindo de famílias ricas, com raras exceções. Raras exceções. Né? Não modificou a cultura brasileira? Sim, modifica, mas com um tempo, não de imediato. Né? Então, acho que a terceira posição, acho que é a mais viável. Um acontecimento de elite com repercussão na cultura do país. Sabendo que essa repercussão ela é gradativa, né? Ela é mais forte em Minas Gerais, em Recife. Por quê? Porque a terra já estava fertilizada. E ela é diferente, por exemplo, se pensarmos em termos de Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Amazonas, etc. Né? Bom, Mário de Andrade, que é o grande teórico, o grande estudioso, era o mais culto deles, né? Mário. Isso aí é o texto que eu indiquei para vocês na bibliografia, né? Já um autor escreveu, como conclusão condenatória, que a estética do modernismo ficou indefinível, pois essa é a melhor razão de ser do modernismo. Ele não era uma estética, nem na Europa, nem aqui. Era um estado de espírito revoltado e revolucionário. Ele pega muito bem. Isso é 22. Um estado de espírito revoltado e revolucionário. Foi com a consciência do seu internacionalismo modernista que o movimento chegou ao seu nacionalismo embravecido. Né? Então, o Mário é muito inteligente. Né? Bom, eu disse para vocês que tem acontecimentos anteriores a 22. Um deles, em São Paulo. Né? Primeiro, lembrando vocês que São Paulo, embora fosse uma cidade rica, etc., etc., é uma cidade extremamente provinciana em 22, se comparada com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a cidade voltada para a Europa. Né? E São Paulo era uma cidade rica, mas ainda precisando do lustre do Rio de Janeiro. Né? Provinciana por excelência. Nós tivemos, em 1912, uma presença em São Paulo de um artista que depois vai ser muito importante para nós, sobretudo em São Paulo, Lazar Segal. Né? Vejam vocês, Lazar Segal era o quê? Lituanês. Veio para o Brasil, faz uma exposição entre 1912 e 1913, em São Paulo, com esse tipo de linguagem. Uma linguagem extremamente moderna. Né? Nós estamos falando aqui do expressionismo alemão. Ou seja, né, se vocês quiserem, uma linguagem muito mais avançada, que é do Eliseu Visconti, que é do Almeida Júnior, etc. Né? Ele participa, inclusive, desse grupo europeu, né? E ele vem com uma linguagem expressionista construtiva. Né? Porque o expressionismo, nós temos dois tipos de expressionismo, o forte mesmo. O expressionismo é um movimento essencialmente alemão. Depois ele se espalha, né? Inclusive até nós mesmos. Né? Então nós temos um expressionismo mais gestual, né? E nós temos um expressionismo mais construtivo, que é exatamente as duas escolas alemãs, a escola, né, o Der Blauheit, né, e o grupo de Dresden. São os dois grupos que vão desenvolver uma pintura. O cinema expressionista é muito importante. Aliás, na história do cinema é extraordinária a importância que tem o cinema expressionista. A gravura expressionista é extraordinária. Ele traz esse tipo de trabalho para nós.
1912, 13, em São Paulo. O que aconteceu? Nada. A exposição acontece e pronto, né? E daí? Depois nós vamos ter, em 1917, uma exposição da Anita Malfatti, com a linguagem próxima a isso, mas, gente, 17 para 12 e 13. Também na mesma cidade. E a exposição da Anita vai causar o maior auê possível, uma loucura. Né? Mexe com tudo, vira São Paulo de cabeça para baixo. Por que isso? Bom, é o próprio Mário quem vai nos dizer por que isso acontece. A presença do moço expressionista, Lazar Sigal, era por demais prematura para que a arte brasileira, então em plena unanimidade acadêmica, se fecundasse com ela. E o texto vai mais adiante, vai dizer, olha, né, o público paulista se comportou um pouco como aquela educação que a gente tem em casa. Você deve receber bem a visita, né? Mesmo que a visita coma com a mão, né, você ignora, você, né, o bom anfitrião deixa o hóspede totalmente à vontade. Foi o que aconteceu em São Paulo. O moço veio com essa coisa de louco aí, essa linguagem que ninguém entendia nada, mas ele vinha para voltar, como aconteceu mesmo. Ele fez a exposiçãozinha dele, ficou um pouco em São Paulo e voltou para a Europa.